fica assim, tá aqui é para concluir, mas no resumo das contas Eu disse o 15, foi isso mesmo? caindo no 15. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, nossos irmãos, visitando todos que estão aqui esta noite conosco. Está escrito assim, posso ler? Diga um amém. Amém. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Procura apresentar-te a Deus, Só fica parecendo aprovado aquele negócio. como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém, irmãos? Podemos sentar, meus irmãos, eu sou muito irmãos que podem glorificar a Deus nesta noite com palmas e glórias, palmas e glórias, palmas e glórias. Glória a Oh, aleluia! Graças a Deus. Amados irmãos, estamos nesta noite Deus. Sorri, né, irmão Silvano? diante de Deus. Este Deus poderoso que tem uma palavra para os nossos corações desta noite. E como eu já disse, me alegro por estar em um culto especial e celebrativo, onde estamos juntos para celebrar pela vitória dos nossos irmãos obreiros, que hoje estão nesta formatura, realizando, participando desta formatura. Mas eu sei também que há muitos outros irmãos que estão aqui, muitos irmãos que são membros, mas que tem de Deus um chamado extraordinário, uma chama gloriosa de Deus para a obra de Deus e para ganhar almas para o reino dos céus, que coopera, embora não sendo um obreiro oficial, mas eu creio diante da obra que Deus tem na vida desses irmãos, que em breve Deus vai levantar e vocês vão estar na próxima formatura participando, aleluia, celebrando também por esta grande vitória que Deus tem para a vossa vida. Glória a Deus. Em contrapartida ou de um outro lado, nós temos também aqui irmãos diáconos, presbíteros, pastores, que embora sendo diácono, presbítero ou pastores, nós continuamos sendo obreiros na casa do Senhor. Haja vista que nem todo obreiro é um diácono, mas todo diácono continua sendo um obreiro. Nem todo obreiro é um presbítero, mas todo presbítero continua sendo um obreiro. Porque o obreiro é aquele que faz, aquele que coopera, aquele que trabalha, aquele que opera na obra do Senhor. E todos nós aqui estamos, meus irmãos, trabalhando na obra do Senhor. Cadê os trabalhadores da obra do Senhor? Diga glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta ao seu filho na fé, a Timóteo, seu filho na fé, um jovem pastor, um obreiro. E eu observo que Timóteo teve um privilégio tão grande de aprender com um dos maiores obreiros que viveu, que fez parte da igreja primitiva. Ele era o apóstolo Paulo. Timóteo teve o privilégio extraordinário de aprender muitas coisas, muitas lições. Como exercer, aleluia, a sua vocação, o seu chamado na obra do Senhor. E é maravilhoso quando o obreiro tem homens de Deus para se espelhar. É maravilhoso quando o obreiro tem alguém de fé, alguém de exemplo, alguém de uma boa reputação, alguém experiente para aprender. E Timóteo teve este homem experiente, este homem espiritual, este homem de Deus para aprender. Nós, meus irmãos, não estava com Timóteo quando ele recebe esta carta, estas orientações pastorais, estas orientações para um obreiro, como exercer o seu trabalho. Mas graças a Deus, esta palavra está viva, continua de pé, é poderosa e é para nós também aqui nesta noite. Deus tem uma palavra para o teu coração. E Paulo, ensinando Timóteo como ser um obreiro, nesta carta pastoral,
Paulo ele vai nos informar que o obreiro tem característica. O obreiro aprovado por Deus tem que ter característica. E ele vai mencionar pelo menos 8 características aqui nesta segunda epístola, só no capítulo de número 2. 8 características. Embora eu quero focar em 3 qualidades de um obreiro aprovado por Deus, mas deixa eu dar uma pincelada pelo menos. Paulo vai dizer no versículo 1, ele vai, meus irmãos, esclarecer para nós a primeira qualidade que um obreiro precisa ter. No versículo de número 1, ele se apresenta, escreve para Timóteo, chamando Timóteo de meu filho. A primeira coisa que o obreiro de Deus precisa saber, ainda que ele cuide de uma igreja, ainda que ele seja tido como um pai na fé de muita gente, ele não pode esquecer que ele continua sendo filho de Deus. A primeira coisa que um homem de Deus precisa para ser um obreiro, a primeira coisa que uma mulher precisa para ser uma obreira é ter a convicção de que ela é filho de Deus. E só quem é filho de Deus aqui levante a mão, digam glórias a Deus. Só quem tem este privilégio de dizer eu sou filho de Deus, levante a sua mão, diga glórias ao nome do Senhor. Ei, você pode cuidar de alguém, mas como filho você precisa de cuidado. Como pai você pode abraçar alguém, mas como filho você precisa de um abraço. Como pai você pode ajudar alguém, mas como filho você precisa de ajuda. Então a primeira coisa Paulo está dizendo, o obreiro é filho. Paulo chega para Timóteo dizendo meu filho. Quantos é filho de Deus aqui? Deixa eu ver novamente, diga glória a Deus. Diga para alguém, não esqueça que você é filho de Deus. A segunda característica que Paulo vai comparar o obreiro com um soldado que está alistado para a guerra. Todo obreiro está alistado, ele faz parte do exército de Deus. Todo obreiro deve saber que ele é chamado para o exército, fazer parte do exército de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, todo obreiro precisa entender que ele é chamado para estar na guerra. Mas não se preocupe, porque nesta guerra nós temos um general. Não tenha medo, porque nós temos um general que está na frente, e ele está aqui nesta noite preparando um exército para servir nesta obra. Ele está aqui nesta noite levantando homens e mulheres de Deus para fazer parte deste exército. Tem alguém que crê nesta palavra? Não, diga glórias a Deus. Levante a sua mão, deixa o Espírito Santo te encontrar aqui nesta noite. Aleluia! Nós fazemos parte do exército de Deus. Somos soldados de Cristo. E como soldado de Cristo tem batalha. O soldado precisa se submeter às ordenanças do general. Ainda que seja árduo o seu trabalho, mas ele é alimentado por uma esperança, por uma certeza de que no final desta guerra vai valer a pena. Tem uma coroa aguardando, tem uma coroa de vitória te esperando. Obreiro, no final da guerra tem uma coroa de vitória te aguardando. A guerra é grande, pastor, mas tem que ter guerra mesmo. Nós somos soldados de Cristo. Só tem soldado porque existe guerra. Aleluia, mas não tema, porque no final vai valer a pena fazer parte desse exército de Deus. Tem coroa nos aguardando no final. No carro ouvindo o pastor João Anastácio, eu falava para minha esposa, que privilégio fazer parte, ser um obreiro da casa de Deus. É uma honra. Rapaz, logo eu, logo a gente, tantas outras pessoas, e Deus escolheu você. É um privilégio ou não é, meus irmãos? É uma honra. Então, pelo amor de Deus, nas guerras, seja alimentado, tenha certeza, tenha esperança, que venha o que vier, há uma coroa te aguardando no final.
Não esquece desta coroa que está te aguardando no final, para não perder a batalha, para não enfraquecer, para não esfriar. Lembra sempre e seja fortalecido, continue sendo um obreiro na obra do Senhor. Paulo ainda vai comparar numa linguagem figurativa que o obreiro é como também um atleta. Um atleta que se prepara sempre, está sempre em movimento, sempre em ação, sempre se cuidando, sempre renunciando a algumas coisas. O atleta, ele se esforça, está sempre preparando para a corrida de um dia especial. O atleta deixa de comer algumas coisas, deixa de ir em algum lugar, deixa de fazer muitas coisas. Tem uma vida sobre disciplina, tem uma vida, meus irmãos, de renúncia, porque ele sabe que tem um dia que vai ter uma corrida que ele precisa fazer, porque todo atleta, ele renuncia, faz tudo o que tiver de fazer, porque ele tem a certeza, ou pelo menos a vontade, o desejo de receber o prêmio no final da sua corrida. Seja corrida, seja um jogo, seja o que tiver, o atleta está sempre preparado, porque ele não quer perder o prêmio, ele não quer perder a vitória. Por isso é um atleta, ele se prepara. Paulo está dizendo, o obreiro é a mesma coisa. Ele entra na peleja, entra para ganhar. Ele entra na peleja, alista no exército de Deus. Ele renuncia, não pode fazer muita coisa, é verdade. Ele tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar muitas das vezes à sua vontade, tem que renunciar muitas coisas, mas ele tem certeza que na corrida a vitória já está garantida, e que esta vitória é só para quem é atleta de verdade, não é para atleta amador, é só para quem é atleta de verdade. O Espírito Santo está mandando dizer para alguém aqui nesta noite: continua obedecendo, continua com esta vida de disciplina para agradar a Deus, porque no final desta corrida, meu Deus do céu, o que te aguarda é muito maior do que você possa imaginar. Obreiro, vale a pena ser um obreiro. Tem recompensa de Deus para o obreiro de Deus, para o obreiro aprovado. Olha ainda, no capítulo 2, no versículo 6, ele vai comparar o obreiro com um lavrador. O lavrador que planta, e ele não pode esperar o fruto de imediato. Ele planta, ainda que ele saiba que não vai ter o fruto de imediato, mas ele tem a certeza que a colheita virá, os frutos surgirão. Paulo está dizendo, obreiro, prega hoje, ainda que você não veja o resultado agora. Lute agora, se esforce agora, trabalhe agora, ainda que não tenha fruto. E tem obreiro que, por não saber disso, às vezes quer desistir. Pastor, eu prego tanto, eu me esforço tanto, e parece que nada acontece. Mas olha Deus falando com você: vai semeando, porque a colheita é com Jesus. Vai semeando, porque os frutos é certo. Vai se esforçando, porque quem garante a colheita é fiel. Ele está no controle, ele está te observando. E Paulo diz que assim como o lavrador desfruta dos primeiros frutos, assim também é o obreiro. Fica tranquilo, a colheita vai vir e você vai poder desfrutar dos frutos no final desta carreira para a glória de Deus. Paulo ainda usa a figura dos vasos para dizer, no versículo 20 ao 22, o obreiro também é comparado a um vaso, e nós somos os vasos de Deus. Mas nós, como obreiro, como servos de Deus, é que temos que decidir com as nossas atitudes que tipo de vasos seremos na casa de Deus. Vasos para honra, para ser usado por Deus, porque o vaso é feito para receber algum tipo de armazenamento. O vaso é feito para ser utilizado, e Deus quer usar a nossa vida. Deus tem unção para derramar sobre nós. O Espírito Santo quer distribuir dons entre nós. Levante a mão, receba, sinta esta presença gloriosa.
O Espírito Santo quer nos usar. Oh, quão grande é a obra de Deus que Deus quer fazer nestes últimos dias. E eu quero saber se tem vaso que está pronto para Deus usar aqui nesta noite. Oh, Rabassúria, eu estou sentindo Deus aqui, e Deus quer encher muita gente aqui nesta noite. Você pode decidir neste culto se vai glorificar ou se vai ficar de boca fechada, se você vai dar lugar para Deus ou se vai continuar com o coração travado. Você pode decidir nesta noite se vai, aleluia, consertar ou se vai continuar com esta vida travada, parada, fria, gelada. Decida comigo, irmão. Vamos ser vaso de Deus nesta noite, irmão. Vamos receber o que Deus tem para nós nesta noite. Alabai, levante a sua mão, glorifique o nome do Senhor. Abra o teu coração, abra a tua boca. Oh, alemasteria, alamande que minai. Paulo está dizendo: não existe neutralidade nos vasos. Ou ele é para honra ou é para desonra. E Paulo está dizendo: se queres ser útil para Deus, aparta da iniquidade, deixa o pecado, deixa o que não presta, o que não agrada a Deus, e Deus vai se apoderar da sua vida. Deus vai encher do Espírito Santo, Deus vai encher de poder, Deus vai revestir e Deus vai usar com poder e grande glória. Quantos aqui quer, está decidido se entregar para Deus usar? Levante a mão e diga glória. Deixa eu ver, cadê os vasos de Deus aqui, irmão? Eles vieram, irmão. Oh, glória a Deus. Se tem vaso, tem unção. Glória a Deus. Se tem unção, tem vaso. Dentre estas qualidades, Paulo vai destacar 3 qualidades que o bom obreiro ou o obreiro aprovado precisa ter. E eu termino com estas 3, falando destas 3. No versículo que lemos, depois de nós passarmos no contexto, Paulo também vai dizer que todo obreiro aprovado, ele precisa fazer 3 coisas. Primeiro, ele precisa apresentar-se a Deus como aprovado. Paulo está dizendo: o obreiro precisa ser aprovado. Só que para ser aprovado, aí lembra comigo quando a gente estava na escola, para passar de ano, tinha que ser aprovado, e para ser aprovado tinha que tirar notas boas, no mínimo acima da média. Se tirarmos nota vermelha, isso implica dizer ou demonstra que foi reprovado. Reprovação. Eu não vou nem perguntar quem foi reprovado já na vida aqui, que deixa para lá, né, irmão? Mas, amados, o aluno precisa se esforçar para tirar notas boas, e quando não tira, é reprovado. O obreiro também precisa se esforçar. Paulo está dizendo, aleluia, procura. Em algumas traduções se esforça, se empenha para se apresentar a Deus aprovado. Glória a Deus. O erro de muitas pessoas, meus irmãos, de muitos irmãos, é pensar que o que ele faz não está sendo observado. E muitos obreiros se esforçam, se preocupam em fazer as coisas apenas para ser visto pelo pastor. E muitos até pensam que pelo fato do pastor não estar vendo o que ele está fazendo, não vai ser recompensado por isso. Mas eu quero te lembrar nesta noite o que diz os escritores aos Hebreus, que todas as coisas estão patentes e nuas diante dos olhos de Deus. Aquele a quem teremos que prestar conta, Ele está vendo, irmão, Ele está vendo, igreja, tudo que nós estamos fazendo. Levante a sua mão e diga: Deus está vendo tudo que eu faço. Alamaste e alabai. Fala para esse obreiro que está do seu lado: Deus está vendo tudo que você faz. Diga, continue fazendo, continua fazendo. Deus está vendo tudo que
você faz. Aleluia. É por isso que eu tenho que fazer para ser aprovado para Deus. É por isso que eu tenho que esforçar para fazer para ser aprovado por Deus. É Ele que vê todas as coisas e é Ele que vai aprovar. E quando Ele aprova, o homem pode até desaprovar, mas se Deus provou, está aprovado. Se Deus aprovou, está aprovado. Oh, glória! Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou vendo tudo que você faz. Ainda que se o homem não vê, ainda até se o pastor não vê as obras, os seus esforços, o seu trabalho, o sumo pastor, o supremo pastor está vendo você. Eu vou falar mais uma vez. Você está sendo analisado por Deus. Vou repetir mais uma vez. Deus está analisando você. Uma meia dúzia de glória. Você está sendo visto por Deus. Oh, candalabaste de alabaia. Oh, enquanto eu preparava, eu buscava de Deus uma palavra. Quando cheguei nesta parte, o Senhor me fez sentir. Eu olhei para lá, para todos os cantos do quarto que eu estava buscando a Deus. Eu comecei a ter uma percepção diferente. Meu Deus, que coisa! O Senhor observa, o Senhor está aqui me observando. O homem não vê, ninguém pode ver, mas Deus está vendo tudo. E presta atenção, é Ele mesmo que tem que ver tudo, porque é Ele que vai nos aprovar. Deus está vendo. Eu vou incomodar você só para você. Vai que você dorme aí, Deus me livre. Diga para alguém assim: você está sendo visto por Deus. Eu quero te lembrar de Gideão, Juízes capítulo 6. Gideão um dia foi para o lagar malhar trigo, e na percepção dele ele estava pensando: ninguém está me vendo. Eu vou malhar trigo, vou me esconder dos medianitas, eu vou me esconder de todo mundo. Gideão estava lá pensando que estava escondido, mas ele não sabia que o anjo do Senhor estava observando Gideão. Quando Gideão pensa que ninguém está vendo, eu não sei de falar quanto tempo o anjo do Senhor estava lhe observando. Eu só sei de dizer que o silêncio é quebrado, e o anjo do Senhor desceu dizendo: o Senhor é contigo. Olha a aprovação. Varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Eu vou dizer mais uma vez: tem alguém te vendo, tem alguém te olhando. Oh, glória! Olha, o anjo do Senhor está olhando para alguém aqui. Oh, que maravilha! Isso te alegra ou não, meus irmãos? O anjo do Senhor está te olhando. Levante a sua mão para o céu, por favor. O Senhor está te olhando. Obreiro de Deus, o Senhor está olhando o seu trabalho. E não pensa que vai ser só para... Eu vou falar o que Deus está mandando aqui. Ele está olhando tudo. Se nós estamos fazendo de forma relaxada, se nós estamos fazendo só para mostrar para alguém que fazemos, Ele está observando o que e as motivações daquilo que nós estamos fazendo. Deus está olhando para ver se nós estamos fazendo direito aquilo que Deus colocou em nossas mãos, ou se nós estamos fazendo de qualquer jeito. Deus está vendo. Mas nesta noite Deus está dizendo aqui nesta noite para alguém: varão, varoa valorosa, oh glória, o Senhor é contigo nesta beleza, o Senhor é contigo neste labor, o Senhor é contigo nesta caminhada. Varão valoroso, varoa valorosa, o Senhor é contigo. Ninguém está vendo, pastor, mas o Senhor é contigo. Estou me esforçando demais, pastor, mas o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. O obreiro precisa ser aprovado. Atos 2:22. O próprio Jesus diz a Bíblia
Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante do povo, com sinais, prodígios e maravilha. Romanos capítulo 14, versículo 18, Paulo vai dizer, aleluia, quem assim serve a Cristo é aceito ou agradável a Deus e aprovado pelos homens. É preciso ser aprovado, meus irmãos, o obreiro precisa ser aprovado. A Bíblia diz, aleluia, em 2 Coríntios capítulo 10, 18, glória a Deus, que aquele que a si mesmo louva não é aprovado, mas aqueles que Deus o louva, este é aprovado. Filipenses capítulo 1, versículo 10, precisamos aprovar as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo, até o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho uma boa notícia para te dar esta noite, obreiro de Deus, obreira de Deus. Filipenses ou 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que nós fomos aprovados por Deus a tal ponto que Ele nos confiou o seu Evangelho. E porque Ele nos aprovou, Tiago capítulo 1, versículo 22, bem-aventurado é o varão que suporta a provação. Por quê? Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Jesus Cristo prometeu àqueles que o amam. Ei, tem recompensa para os aprovados no final da caminhada. É preciso ser aprovado. Então a primeira característica do obreiro aprovado, do obreiro, é que ele tem que ser aprovado. Em segundo lugar, Paulo dizendo a Timóteo que o obreiro não pode ter do que se envergonhar. E aqui pesa um pouquinho. O obreiro aprovado não pode ter do que se envergonhar. Será que nós não temos nada do que nos envergonhar? E precisamos ser muito sinceros conosco mesmo, olhar no espelho e perguntar: será que não tenho nada do que me envergonhar? Eu posso pregar qualquer mensagem da Bíblia, não vou ficar envergonhado. Eu posso pregar em qualquer igreja, não tenho nada do que ser envergonhado. Será que eu posso pregar na minha casa, no meu trabalho, na minha rua, na minha cidade, e não vou ter nada? Ô irmão, é glorioso você poder voltar numa igreja que você já pregou, poder pregar de novo, sem ter nada do que se envergonhar. É extraordinário você voltar na igreja que você já dirigiu, pregar e não ter do que se envergonhar. A Bíblia diz que além de nós, obreiros, ter que ser testemunha para os de dentro, precisamos também ser testemunha para os que são de fora. Atos, ocorrer capítulo de número 6, um dos requisitos exigidos para os primeiros obreiros da igreja primitiva era: tem que ser homens de boa reputação. Porque o homem de boa reputação não tem do que se envergonhar. A mulher de boa reputação não tem do que se envergonhar. Oh glória! Mas o homem de má reputação, ele tem do que se envergonhar. E Paulo está dizendo: o obreiro não pode ter do que se envergonhar. Eu me lembro de Davi. Olha que situação. Davi teve várias guerras, dentre tantas, tem 3 que me chamam muita atenção. Uma delas, ele vence o Golias. E esta batalha ele vence publicamente, de modo que, enquanto ele está derrubando Golias, a multidão está assistindo, a multidão está aplaudindo, a multidão está exaltando Davi. Davi vence publicamente, ganha fama, eu diria nacional. Davi ganha fama, que maravilha, o povo está aplaudindo. Mas Davi teve outra, que ele testemunha no capítulo 17 de 1 Samuel, quando ele estava lá no pasto sem ninguém ver. Veio um urso, veio um leão, ele venceu, mas ninguém viu aquela vitória. Glória a Deus. Um comentarista certa
Certa feita, ele chega a dizer no seu comentário: venham para comigo, que a batalha que Davi vence no secreto, ele vence, ele conquista a vitória para Deus. E a vitória que ele conquista publicamente contra o gigante, ele conquista para o povo de Israel. Mas quando, e agora, quando chega outro dia, Davi estava passeando no terraço, ali no palácio real, e ele se depara, de repente ele vê uma mulher, aleluia, e a Bíblia diz que ele colocou os olhos na mulher, está olhando para a mulher, e é como se houvesse Deus olhando para Davi, falando: Davi, e agora? A multidão que te aplaudiu vencendo o gigante não está te vendo. A multidão que exaltou, que você conquistou a vitória para eles, ninguém está te vendo, Davi. Agora é só você e a mulher, e eu, só eu que estou vendo. Vence essa para mim, Davi. Irmão, porque ser crente quando todo mundo está nos vendo é muito fácil. O difícil é ser crente quando ninguém está nos vendo. Ser obreiro aqui na igreja é muito fácil. Todo mundo quer se mostrar que é crente, que é obreiro e tudo mais. Mas quero ver ser obreiro é quando não tem ninguém por perto. É quando está só você e Deus no seu quarto. É quando está só você e Deus na sua sala. É quando você tem a oportunidade de cair, de fazer tantas coisas erradas, e você olha e fala: não, eu tenho boa reputação, eu não posso ter do que me envergonhar. Então Deus está olhando para Davi, falando: Davi, é só você e a mulher agora, Davi. Ninguém está vendo. Vence essa, Davi. Infelizmente Davi não conseguiu vencer esta. E o pior, Davi passa a carregar uma marca, uma mancha na sua vida, para o resto da sua vida. Ou seja, com isso eu estou dizendo, Davi era rei, mas tinha do que se envergonhar. Era guerreiro, mas tinha do que se envergonhar. E Paulo está dizendo: o obreiro não pode ter do que se envergonhar. 2 Samuel capítulo 4, Samuel está passando, e todas as vezes que ele passava por ali, a Bíblia diz que ele era observado por uma mulher. Se tem uma pessoa, irmão, que é bom para observar a mulher, enquanto o homem vê só o cabelo, a mulher já viu a vida tudo. Estou exagerando, né, irmãs? Desculpa, estou exagerando. Será que estou exagerando? Aleluia! Samuel, ou melhor, Eliseu, estava sendo observado. Quem sabe, de repente, algumas vezes, quem sabe, Eliseu passou, só estava a mulher, e o seu marido não estava em casa, e a mulher esperando Davi contar uma piadinha, dar um vacilo. Mas Eliseu se mostrou que ele era homem de Deus, que ele tinha boa reputação, a sua vida moral era limpa diante de Deus e das pessoas, a tal ponto de um dia a mulher chamar o seu próprio marido e falar: este homem que passa por aqui, eu vejo que este homem é um santo homem de Deus. Ele não tinha o que se envergonhar. Eliseu era íntegro. Glória a Deus. Ele não tinha do que se envergonhar. Quem é que não lembra de José? O diabo sabia que Deus tinha um plano grande na vida de José. E deixa eu te lembrar, Deus tem um plano na sua vida também. Oh, glória. Vou repetir: Deus tem um plano na sua vida. Deus tem uma obra tremenda na sua vida. E aí o diabo começa a usar a própria patroa de José para assediá-los todos os dias, até que um dia ela agarra José às forças. Mas José conseguiu fugir, José conseguiu escapar, ele conseguiu resistir. A mulher levanta uma calúnia terrível, e em virtude desta calúnia, José vai para a prisão. José foi preso, José ficou aprisionado. Oh irmão, José pagou um alto preço dentro da prisão, até que um dia, oh glória, o nosso Deus Todo-Poderoso, que vê todas as coisas, que peleja, que trabalha com justiça, ele é justo, ele desce na prisão e disse: José,
sai, chegou o dia de sair desta prisão para se tornar governador do Egito, porque você tem a consciência limpa, a sua reputação está limpa. E o que mais me maravilha é que José sai, e naquele dia celebrativo, José está na carruagem real, com ordem, com autoridade, para que todos baixassem a cabeça e batessem continência para José. Eu fico imaginando a cena, José passando e todo mundo batendo continência para José. E o que mais interessante, quando José passa diante da casa de Potifar, a mulher de Potifar tem que sair para fora, olhar para José. Imagino que ela procura lugar, não tem onde esconder a cara, porque ela poderia ter manchado a vida moral de José, mas ela não conseguiu. Ela tem que baixar a cabeça pelo menos 2 vezes, porque primeiro ali estava a maior autoridade do Egito, segundo, porque ali estava o homem que não tinha do que se envergonhar. Aleluia. Quem quer esta graça para a sua vida, levante a mão. Há uma palavra profética de Deus para a sua vida aqui agora. Levante a mão em nome de Jesus Cristo. Lamancho e de calabra súria. Deus está quebrando laços aqui nesta noite. O diabo sabe da obra que Deus tem na sua vida. Lutou com tudo, preparou emboscada, preparou laço, mas assim diz o Senhor: estou quebrando nesta noite. Deus está restaurando alguém aqui nesta noite. Deus está levantando alguém aqui nesta noite. Deus está fortalecendo alguém aqui nesta noite. Receba o renovo, receba a restauração. Há o renovo de Deus chegando para a sua vida hoje. Oh Espírito Santo. E para nós finalizar, em terceiro lugar, o obreiro ele precisa manejar bem a palavra da verdade. Quem trouxe a sua Bíblia, levante aí para os céus. Alguém trouxe a Bíblia? Fica de pé por alguns segundos, por favor. Fique de pé por alguns segundos. Levante o santo livro para os céus. Oh glória. Oh aleluia. O obreiro precisa manejar bem esta palavra. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo tem que saber manejar. E na linguagem, no contexto da época, manejá-lo era cortar em linhas retas. Oh aleluia, irmão, precisamos manejar bem este livro. Estamos vivendo um tempo de inversão de valores, onde estão relativizando tudo. O que era verdade parece não ser tão verdade mais. O que era pecado parece não ser tão pecado mais. Estão romantizando o pecado. E estão, meus irmãos, banalizando a verdade, a santidade de Deus. E Deus nesta noite está dizendo que está procurando obreiros que saibam manejar bem a palavra, mas a palavra da verdade. Deus está à procura de homens que manejam bem a palavra da verdade. Alguém que sobe no altar e tem trigo para alimentar o povo. Deus está procurando alguém que valoriza mais a palavra do que o dom da revelação. Para com este negócio de ir no culto só se tiver profecia, só se tiver revelação. Se for só mensagem, pregação, você não vai. Deus está dizendo: maneja bem a palavra da verdade. Alamande que virara suri me comandara série me cantará mandará calabra súria. Levante as suas mãos para o céu. Deus está procurando quem quer manejar bem a palavra. Maneja bem a palavra. Levante a sua mão, obreiro, para com esse negócio de ficar mais tempo nas redes sociais, navegando no Facebook. Só passo tempo navegando no TikTok, nas redes sociais. Deus está dizendo: navega mais na minha palavra, navega mais
deste livro, navega mais nas santas escrituras. Vem para a palavra, vem para a palavra, vem para a palavra. Deus está dizendo: maneja bem esta palavra. Ei, fica de pé ainda, levante as suas mãos, feche meus olhos. Glória a Deus, Deus está procurando quem vai manejar bem a palavra da verdade. Pastor, por que eu tenho que pregar a verdade? Porque o nosso Deus é verdade. Em Deuteronômio 32 ele é verdade. Pastor, por que eu tenho que pregar a verdade? Porque em João 14, versículo 6, o nosso Jesus é a verdade. Em João capítulo de número 16, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Em João 17, 17, a palavra de Deus é a palavra da verdade. A Bíblia diz que o Evangelho é o Evangelho da verdade. A Bíblia diz que a igreja é a firmeza e coluna da verdade. Prega a verdade, prega a verdade, estude este livro para manejá-lo bem. Prega a verdade. É esta verdade que nutre a igreja. Jesus, Deus falou para Jeremias, o profeta que tem sonho, conta apenas sonho, mas aquele a quem está a minha palavra, fale só a minha palavra. E aí Deus fala para o profeta: ei, o que tem a palha com o trigo? Tem muita gente comendo palha por aí pensando que é trigo. Tem muita gente dando palha para o povo, mas o trigo é a palavra. É a palavra que é o trigo. A palha são as heresias. A palha são, aleluia, as fábulas. Altar não é para ser usado para obreiro contar a sua vida e os seus problemas, o que passa na sua casa. Altar não é para jogar indireta nos outros, é para pregar a palavra. A palavra, a palavra, a palavra. É Jesus, é Jesus. Deus é o autor da Santa Bíblia. Deus é o autor. Jesus é o tema central da Bíblia. A Bíblia é a inerrante, a infalível palavra de Deus, digna de toda nossa aceitação. Ela, Hebreus 4:12, ela que corta mais do que uma espada aguda e penetrante. Ela vai até a alma, até a divisão da alma, juntas e medula. Prega a palavra, a verdade, somente a verdade. Porque em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade é ela que liberta o pecador, ela que liberta. Pregue a palavra, porque é ela que santifica. João 17:17, Jesus na oração sacerdotal, ele orou dizendo: Pai, santifica-os na palavra